os irmãos, abra Judas capítulo único, e o versículo 1 e o versículo de número 1 e 2. Versículo 1 e 2. Meus irmãos, outrora Deus me deu esta palavra, não sei se vocês lembram, recordam. Outrora Deus me deu esta palavra para repartir com os irmãos, eu não sei se foi aqui, em Minocamo, foi numa congregação onde eu estava, ali congregando, mas eu falei um pouco deste assunto, e Deus bradou fortemente no meu coração nesta noite, para que eu pudesse novamente ministrar, irmãos, nesses conselhos deste homem de Deus chamado Judas. E Judas, capítulo de número, a Epístola Universal de Judas, capítulo único, versículo 1 e 2, está escrito assim: Judas, servo de quem? Judas, servo de quem? Judas, servo de quem? Jesus Cristo. Guarde isso. Irmão de Tiago, aí tem aqui uma vírgula. Aos chamados, queridos em Deus, Pai, e conservado por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor sejam multiplicadas. Amém. Pode tomar teu assento, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, igreja, a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Quanto mais nós bebemos desta fonte, mais água ela tem para saciar a nossa sede. Jesus disse para a samaritana: esta água que você beber deste poço, você vai beber desta água e você tornará a ter sede. Mas esta água que eu lhe der, esta água ela jorrará para a vida eterna. Aleluia. Meus amados, e nós vemos que a palavra de Deus, quanto mais nós lemos, nós aprendemos, nós somos instruídos, e aqui nós vemos o conselho deste servo de Deus, chamado Judas. Bem verdade que quando se fala Judas, já vem aquele pensamento: será que é o Judas que traiu Jesus? O Judas que traiu Jesus, é o Iscariote? Irmãos, este Judas não é aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, não. Esse Judas aqui, ele foi discípulo do Senhor Jesus, apóstolo chamado pelo Senhor Jesus. Agora é bem interessante que nesses primeiros versículos, nesta carta única de Judas, que é, queridos irmãos, 25 versículos que ele escreveu, 25 versículos, e ele deixou esses 25 registros para nós, a qual tem uma profundidade muito grande, quando nós lemos, estudamos e pedimos para Deus falar conosco. Nós observamos como Deus usou este homem pelo Espírito Santo para escrever esses 25 versículos, a qual, irmãos, tem marcado gerações e certamente marcará nesta noite a minha e a tua vida. E eu quero tomar esses dois primeiros versículos aqui, irmãos, desta epístola de Judas, que exatamente está escrito assim: Judas, servo de Jesus Cristo. Se nós formos pesquisar quem era Judas, quem eram os pais de Judas, os irmãos sabem quem eram os pais de Judas, deste homem, desse escritor?
Sabe quem eram os pais? Quem foram os pais desse escritor chamado Judas, que escreveu esta epístola? Os pais desse escritor eram José e Maria. Aleluia. José e Maria, que foram pais adotivos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, como Deus, ele teve pai e não teve mãe. E ele, como homem, ele teve mãe e ele não teve pai. Porque Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus não foi gerado como nós fomos gerados. Ele foi gerado de uma forma milagrosa. Porque quando José, ele planeja deixar Maria quando ela está grávida, a Bíblia diz que então vem o anjo e fala com José em sonho, dizendo: José, não temas em deixar Maria, porque ele tentava deixar Maria secretamente para não defamá-la, para não causar um escândalo, porque naquele tempo uma jovem comprometida com um varão, se ela porventura traísse esse comprometimento, ela seria açoitada, até apedrejada, segundo a lei. E por ela ser uma judia, ela estava, meus irmãos, correndo este risco. E José, por ser um homem justo, um homem de Deus, José, quando descobre que Maria está grávida, ele planeja deixá-la secretamente, para que ninguém soubesse, irmãos, a causa que ele estava o deixando, na intenção de proteger Maria. Mas a Bíblia diz que veio um anjo e disse: José, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que está gerado no ventre de Maria não é projeto do homem, não é a vontade do homem, mas isto é vontade de Deus, é plano de Deus, é projeto de Deus. E o menino que está sendo gerado no ventre dela, ele se chamará Jesus, porque ele será o Salvador do mundo. E a Bíblia diz que José, no capítulo de Lucas, José, ele se desperta e ele recebe Maria como a sua companheira, como a sua esposa. Casa-se com Maria. E aí, queridos irmãos, José cuida de Maria como uma rainha, uma princesa. E Maria, ela fica aos cuidados de José. E durante o período da sua gravidez, José não tocou em Maria, não conheceu Maria como mulher. Maria ficou intocável, ele não deitou-se com Maria, meus irmãos, e Jesus nasceu no tempo determinado. E quando Jesus nasceu, então a Bíblia nos mostra, nos ensina que José e Maria teve outros filhos. E dentre os filhos que Maria e José tiveram, ele teve filhos e filhas, afirma a Bíblia Sagrada. Por isso que nós não reconhecemos Maria como virgem. Maria só foi virgem até Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, aí José foi para a noite de núpcia, foi, irmãos, então para, foi para quando casa, para a lua de mel. A lua de mel só aconteceu depois que Jesus nasceu. Jesus nasceu e certamente ele, como homem de Deus, ele disse: opa, espera aí uns dias, e aí nós vamos então para a lua de mel. Glória a Deus. Apesar que quando nós olhamos nas entrelinhas bíblicas, Jesus nasceu e quando ele estava já, irmão, depois de ser apresentado e ainda pequeno, houve um decreto, irmãos, em toda Jerusalém, em toda a Judeia, um decreto que toda criança de 2 anos para baixo seria morto, porque Herodes estava com ciúme, achando que Jesus, o Salvador do mundo, iria, irmãos, tomar o seu trono. E ele, irmãos, pela uma astúcia satânica, ele então planeja matar o menino Jesus.
Mas a Bíblia diz que veio novamente a voz do Senhor, através de um anjo, dizendo: José, toma o menino e a sua mãe e desce para o Egito. Então José vai para o Egito e ele passou momentos difíceis, mas eu acredito que teve um momento que ele, irmãos, chamou Maria, e aí ele então teve o seu momento da lua de mel, e Maria deixou de ser virgem após Jesus nascer. Maria é uma mulher de Deus, que é um exemplo na Bíblia Sagrada para nós. Uma mulher, uma jovem que ouviu a voz de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor disse, ou seja, o anjo do Senhor Gabriel disse para Maria: olha, tu és escolhida dentre todas as jovens, todas as mulheres da terra, tu és bem-aventurada. E então, irmãos, ela foi escolhida, e nós respeitamos Maria, nós consideramos Maria como uma mulher que foi uma mulher de exemplo, porque quando ela ouve a voz do anjo, do mensageiro, a Bíblia diz que ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a vontade do Senhor. Esta palavra serva, ela traz a conotação de escrava, dizendo: eu sou escrava do Senhor, eu não tenho voz, ou seja, a minha voz, a minha opinião, ela, diante do meu Senhor, a minha opinião não tem valor, porque eu sou serva, eu sou escrava do Senhor. E quando ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim a vontade do Senhor, ela estava, irmãos, quem sabe, com enxoval lá na sua casa, preparada para o casamento, como toda jovem, sonhando com a noite de núpcia. Mas quando vem a proposta de Deus, ela abdica, ela renuncia todas estas coisas, para que a vontade de Deus se cumpra na vida dela. Por isso que nós respeitamos Maria como uma mulher de Deus, uma serva de Deus. Só que Maria, como todos os homens, pecaram, como todos os homens cometeram erros, porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. E foi quando o Senhor então enviou Jesus. Deus enviou Jesus, o Pai enviou o seu Filho para morrer na cruz pela humanidade, para dar a sua vida pelos homens. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Maria foi uma santa mulher de Deus, mas ela não, irmãos, pode ser adorada, venerada, como muitos o veneram, e até mesmo diz que ela é intercessora. Maria morreu, e os seus restos mortais estão ainda nesta terra, voltou ao pó da terra. O único homem que morreu e ressuscitou e está vivo para sempre, ele se chama Jesus, o Filho de Maria. A Bíblia diz que muitos morreram quando Jesus, ele deu brado dizendo: está consumado. Houve um grande terremoto, e a Bíblia diz que alguns sepulcros se abriram, e muitos santos, muitos homens de Deus daquela época, eles, amados irmãos, ressuscitaram dos mortos. Mas eles ressuscitaram e eles tornaram a morrer. Lázaro foi ressuscitado. João capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado, só que Lázaro voltou ao sepulcro. O único que morreu e ressuscitou e está vivo é Jesus. É Jesus. Por isso que a Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e o homem, somente Jesus, o Filho de Deus. Ele é o nosso intercessor, ele é o mediador entre nós e o Pai. Aleluia, glória a Deus. Portanto, meus amados, e quando José conhece Maria como esposa, como mulher, melhor dizendo, ela tem outros filhos, e dentre esses filhos que eles tiveram Judas, que foi um dos discípulos do Senhor. E nós vemos que Judas,
escreve esta epístola. E olha que essa epístola, olha a forma que ele escreve essa epístola. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Irmãos, olha que humildade deste homem. Olha que humildade desse homem de Deus. Porque ele era irmão de Jesus, da parte de mãe. Ele era irmão de Jesus, que foi gerado no mesmo ventre que é o ventre de Maria. Este homem, ele escreve, começa escrevendo dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Isto é incomum, irmãos. Isto aqui é algo incomum. Porque ele poderia escrever diferente, começar diferente este escrito. Judas poderia começar diferente, dizendo: olha, aqui, quem está escrevendo esta epístola, nada mais, nada menos, é o irmão carnal de Jesus. Ele poderia ter feito isso. Nada mais, nada menos, quem está escrevendo, quem está se apresentando, aqui é o irmão de Jesus Cristo. Mas Judas não se colocou, não teve, meus irmãos, ele teve a humildade, ele não se colocou numa exaltação, dizendo: aqui quem está escrevendo é o irmão de Jesus. Não sei se vocês já observaram, tem pessoas que quando eles se apresentam em algumas situações, eles têm a oportunidade de dizer assim: eu sou irmão do prefeito da cidade tal. Eu sou irmão do deputado fulano de tal. Eu sou irmão, eu sou filho do pastor fulano de tal, porque acha que por aquela pessoa ele pode ser considerada e respeitada. Mas Judas, ele teve a humildade de reconhecer que não há um maior título, não há um maior reconhecimento nesta terra, mais importante, mais precioso, do que ser reconhecido como servo de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Como servo de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou servo dele. Ele não usou dizer: eu sou irmão de Jesus. Ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo. E ele disse: e eu sou irmão de Tiago, que consequentemente também Tiago era irmão carnal de Judas. E se você for observar a epístola de Judas, Judas usa a mesma expressão. Volta um pouco a sua Bíblia aí para você entender. Olha só o que diz o capítulo 1 de Tiago, o versículo 1. Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pastor, mas seria errado tanto Judas como Tiago colocar assim na epístola, na carta, Tiago ou Judas, irmão de Jesus? Eles não errariam de fazer isto. Não, porque é uma verdade. É uma verdade. Isto é fato. Maria era sua mãe, a mesma mãe que era a mãe que gerou Jesus. Queridos, mas ele teve a humildade de reconhecer que além de ser irmão de Jesus, ser servo é a melhor dos status, dos reconhecimentos que uma pessoa pode galgar nesta vida. Eu não sei como as pessoas têm visto você. Eu não sei como as pessoas têm olhado para você e notado você e têm dado a você um nome ou um reconhecimento. Eu não sei se as pessoas têm visto você como crente, como presbítero, ou como pastor,
ou como irmão, eu não sei. Mas uma coisa eu aprendo aqui nessa epístola, que a coisa mais importante na vida de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, é ele ser conhecido e reconhecido como servo de Jesus Cristo. Aleluia. Está indo lá um servo de Jesus Cristo. Naquela sessão trabalha um servo de Jesus Cristo. Naquela empresa, naquela casa, naquele apartamento, está ali um servo, uma serva de Jesus Cristo. Você já pensou nisso, irmão? Oh, glória seja o nome de Jesus. Está indo lá um servo, uma serva de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é maravilhoso isto, irmãos. Você já pensou nisto? Uma pessoa olhar para você e te reconhecer como servo de Jesus Cristo. Aleluia. Agora veja que ele continua aqui nas entrelinhas desta palavra do capítulo 1, capítulo único, versículo 1 e 2 de Judas. Ele segue dizendo, olha só o que ele diz: irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus. Queridos em Deus. Sabe o que acontece quando nós somos servos de Jesus Cristo? Olha só, irmãos, nós somos queridos de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Aleluia! Ser servo de Jesus Cristo não é apenas um reconhecimento terreno, mas é ser querido de Deus. Dá para você compreender isto, ser querido de Deus? Você que é pai, você que é mãe, você que é avó, você já olhou para um dos teus filhos, um dos teus netos e dizer assim: este neto é querido meu, este filho, esta filha é querido meu, é querida minha? Você já teve este sentimento? Você já teve esta experiência de olhar para alguém e dizer: esta pessoa é querida? Aleluia. Quando nós somos de fato e de verdade servo de Jesus Cristo, nós somos queridos pelo Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Quando nós somos queridos, aleluia, nós somos contemplados por Ele, cuidado por Ele, zelado por Ele. Ele zela, Ele cuida, Ele protege, Ele guarda, Ele abençoa, Ele exalta, Ele, amados irmãos, tem um zelo especial, porque nós somos queridos dEle. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de homens que foram queridos de Deus. Homens que foram queridos de Deus, que Deus teve um tratamento especial com eles. Dentre muitos que nós poderíamos citar aqui nesta noite, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo muitos homens que foram queridos de Deus, que Deus olhou e disse assim: este aqui é o meu querido. A Bíblia hoje foi mencionado sobre Abraão. Abraão, ele foi querido de Deus. Aleluia. Mesmo ele cometendo seus erros, suas falhas, porque a Bíblia mostra para nós as grandes conquistas dos santos homens de Deus, mas a Bíblia também nos mostra que ele teve os seus momentos de fracasso, porque a Bíblia é fiel e verdadeira. Mas a Bíblia vê Abraão, quando nós lemos a Bíblia, Abraão, ele era conhecido como querido de Deus. Davi,
um homem segundo o coração de Deus. Pastor, mas Davi pecou, Davi planejou o suicídio, Davi cometeu tantos erros, tantas coisas erradas, mas a Bíblia diz que Davi, ele era o quê? Segundo o coração. Como pode, pastor, um homem pecador, um homem que cometeu erro, um homem que cometeu falha, a Bíblia declara ele como um homem segundo o coração de Deus, ou seja, querido de Deus, porque Deus viu em Davi um coração arrependido. Davi escreve o Salmo 51, e Davi, ele disse: Senhor, Senhor, somente a ti pequei. Senhor, eu pequei, cometi tantos erros. E ele chega diante de Deus e diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Queridos irmãos, sabe quando nós somos queridos de Deus? É quando nós andamos nesta nossa caminhada cristã com o coração arrependido, contrito, quebrantado, e reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Ser querido de Deus é ser dependente de Deus. Outra coisa importante que nós aprendemos aqui: queridos em Deus, Pai, e conservado por Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu ver se tem alguém conservado aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quem conserva o crente não é a maquiagem não, viu? Não se engane. Quem conserva o crente não é a roupa bonita, o sapato brilhoso, não é. O que conserva o crente é a alegria da salvação. A Bíblia, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que um coração alegre, o rosto aformoseia, o rosto brilha. Aleluia. Por isso que o crente que é salvo, ele não precisa de muita coisa para ser bonito, para ser, amados irmãos, ter o rosto, o semblante brilhoso. Porque a salvação, ela alegra a nossa alma. E uma alma alegre, o seu rosto, aleluia, irmãos, brilha. Glória a Deus. A Bíblia diz que uma alma farta, ela é como um favo de mel. Mas uma alma, irmãos, que não tem, irmãos, a presença de Deus é como fel amargoso. Mas uma alma alegre, uma alma salva na pessoa de Jesus Cristo, irmãos, é como pisar favo de mel. Sabe, a vida dela é doce. Aleluia, é isso que está dizendo. É doce. Glória a Deus. E quando a gente come uma coisa doce, pega um pouco de mel, coloca na boca, você vai fazer careta? Faz nada. Você pelo menos vai dar um sorriso, sim ou não? Que delícia esse pudim. Glória a Deus. Mas pega um pouquinho de fé e coloca na boca, ou limão. Aí, irmão, o negócio muda, não é? É natural. Por isso que a Bíblia é fiel e verdadeira. Diz que uma alma, amados irmãos, uma alma farta, irmãos, é como pisa o favo de mel, o coração fica alegre, o seu rosto fica alegre. Quando a gente olha para um crente querido, servo e querido de Deus, você vê no seu semblante que há o brilho, que há a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque, amados irmãos, a salvação, ela formoseia e nos faz ser bonito e conservado na presença do Senhor. Eu não sei se você já foi elogiado ou elogiada por alguém e a pessoa diz assim: o que está acontecendo? Eu te conheço há tanto tempo e parece que você não fica velho, os cabelos estão brancos, mas você está novo. O que está acontecendo? Isso é Jesus, irmãos. É a presença de Jesus. Se tirar Jesus da vida
do crente, se tirar Jesus do nosso coração, a vida vai ficar amarga, a vida vai ficar, irmãos, sem graça, o coração vai ficar amargo, vai ficar, irmãos, triste, não vai ter sorriso, não vai ter alegria, e certamente a tristeza vai tomar conta da nossa face, tomar conta da nossa vida. Mas Jesus, Ele nos conserva na presença de Deus. Quem serve a Jesus é querido de Deus, e ele é conservado por Jesus Cristo. E quarto e último lugar, quem é servo, é querido e é conservado, ele tem pelo menos 3 qualidades na sua vida. Primeira qualidade que ele tem, está escrito no versículo 2. Versículo 2. Ele é uma pessoa misericordiosa. Quem é servo, querido, e ele tem, amados irmãos, é conservado por Deus, ele é uma pessoa misericordiosa. Ou seja, que a paz, que a misericórdia e a paz e o amor vos seja o quê? Quem é servo, voltando, quem é querido e quem é conservado, eles têm pelo menos estas 3 qualidades. Ele tem misericórdia multiplicada na sua vida. Você quer ter misericórdia multiplicada na sua vida? Não esqueça de primeiro degrau, ser servo. Segundo degrau, ser querido. Terceiro degrau, ser conservado. E aí então, certamente você vai ter o quê? Misericórdia multiplicada. Tem pessoas que não entendem, pastor, eu não consigo exercer a misericórdia. É porque você pulou os degraus. Ou você não observou que para ter misericórdia multiplicada, é necessário ser servo, é necessário ser querido, e é necessário ser conservado. Uma coisa depende da outra. Querido, olha só que palavra gloriosa de Judas. Ele disse, a misericórdia seja em vós multiplicadas. Glória a Deus. E ele disse o segundo qualidade de um servo querido e conservado. Ele disse, segunda qualidade, a paz seja em vós multiplicada. Irmãos, quem é servo de Deus tem paz. Paz não é essa paz que a Organização das Nações Unidas propaga, a ONU. A paz da ONU, a paz do mundo é a ausência de guerra, é a ausência de luta, é a ausência de problema, é a ausência de enfermidade, é a ausência de crise. Essa é a paz do mundo. Mas a paz que Cristo nos ofereceu, nos entregou, esta paz, ela excede todo entendimento. Você olha para um crente querido de Deus, conservado, um servo do Senhor, e você não entende. E diz o que está acontecendo. Ele está aqui nesse leito do hospital, ele está desempregado, ele está aqui passando esta luta, este abandono, este sofrimento, esta dificuldade, mas ele tem paz. O que é isto? O que é isto? É a presença de Jesus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele pode estar no momento de crise, de luta, de dificuldade, de tempestade, mas quando ele dobra, aleluia, o seu joelho, ele sente a paz de Deus, que excede todo o entendimento da sua vida, e ele põe a sua cabeça no travesseiro, ele ronca, ele baba, e ele dorme, aleluia, que é uma bênção. Oh, glória! Oh, glória! Minha esposa deu risada, porque ela dorme comigo, ela sabe como é que é o negócio. Aleluia! De vez em quando assim,
eu recebo um cutucão assim na cama, e quando eu olho ela dizendo, para de roncar, meu filho. Eu digo, filho, a paz é muito grande na minha alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E durmo, irmão, que é uma bênção de Deus. E olha, e às vezes a minha esposa fica assustada, porque, irmãos, eu chego na cama, quando eu ponho a cabeça no travesseiro, dentro de minutos, eu já estou dormindo. Aleluia. Glória a Deus. Esses dias eu cheguei na cama, ela foi deitar primeiro, e ficou atravessada na cama. Aí eu disse, eu entendi a mensagem. Eu entendi a mensagem. Queridos irmãos, uma pessoa, aleluia, que tem paz no coração, tem paz de Deus na sua vida, ele é tranquilo, porque ele sabe que ele é querido, ele é conservado, e ele é, queridos irmãos, aleluia, servo do Senhor. Oh, como é bom ser servo de Jesus, como é bom ser querido de Deus. As pessoas, quem sabe, olhem para você e diz, você é isto, você é aquilo, eu não gosto de você, você tem isso, tem aquilo, mas se você é querido de Deus, irmão, fica tranquilo, dorme tranquilo, fique na benção, porque, aleluia, você é querido de Deus. Chegou os amigos de Jó e disse, ei Jó, tu estás aí nesta luta, nesta dificuldade, porque você está em pecado. Você cometeu algum erro diante do Deus Jeová. Jó, confessa o teu pecado. E acusando Jó de pecado. Passou 7 dias, olhando para Jó, para o estado de Jó. E amados irmãos, e a Bíblia diz que Jó estava lá, no pó e na cinza. E ele dizia, sai do ventre, não tornarei para lá. Oh, glória seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Viu Jó no sofrimento, viu Jó na luta, e não entendeu o que Jó estava passando, não acreditou na chamada de Jó, não acreditou no processo, mas Jó estava em paz com Deus, estava em paz com Deus. Aleluia. Para terminar, a igreja, outra qualidade de um servo querido e guardado, protegido pelo Senhor, é esta última, e eu quero aqui terminar, que é o amor. O amor. Versículo 2, a misericórdia, a paz e o amor. Queridos irmãos, as pessoas não nos olham como cristão, se em nós não jorrar, não emanar esta essência chamada amor, eles não olham para nós e nos reconhecerá como cristão verdadeiro, se nós não tivermos o amor. O amor, ele é a base, é o alicerce. O amor, ele é, queridos irmãos, o alicerce da vida do cristão. E o sentimento do nosso Senhor, nesta noite, para todos nós, é que o amor de Jesus Cristo seja em nós multiplicado. E quem é servo, querido e conservado em Deus, ele tem amor na sua alma. Não é um amor, não é aquele amor, queridos irmãos, o amor apenas paternal, de pai para filho. Não é um amor maternal de mãe para filho, mas é o amor que excede todo estes amor. É o amor ágape, o amor incondicional. E é este amor que Deus quer que seja em nós multiplicada. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo, por favor. Nós vamos orar e vamos pedir como servo querido e guardado pelo Senhor, conservado pelo Senhor, pedir que nesta noite estas qualidades sejam em nós
multiplicada. Se Jesus não der para nós estas qualidades, se não vir de Deus, irmãos, nós jamais conseguiremos vencer as dificuldades desta vida. Glória a Deus. O amor, a paz e a misericórdia é a nossa âncora, é a nossa base para a nossa vida cristã. Não tem ninguém que consegue viver conservado em Jesus. Não tem ninguém que consegue viver, irmãos, sem essas três qualidades da sua vida. Mas Jesus está aqui nesta noite para multiplicar. Eu não sei a quantidade que você tem no teu coração. Não sei se é 1%, 2%, eu não sei. Não tem como medir. Só Deus te conhece. Mas a oração que nós iremos fazer nesta noite: Pai, multiplica na minha vida a tua misericórdia, a tua paz e o teu amor. Nós podemos orar aí pedindo para Deus isto? Aleluia. Eu não quero amar o meu filho apenas com amor materno ou paterno. Eu quero amar meu filho com amor ágape. O amor incondicional, que não está condicionado a favores, a situações. Eu quero amar o meu irmão, a minha irmã, não condicionado a nada desta vida, mas apenas o amor que emana da tua presença. Aleluia. Você pode receber nesta noite multiplicidade deste amor na tua vida. A Bíblia diz: quem não tem fé, peça a Deus, e Ele não lhe lançará em rosto, mas Ele vai atender a sua petição nesta noite. Nós estamos aqui debaixo desta nuvem da bênção de Deus, e eu quero pelo Espírito Santo dizer que o Senhor quer nesta noite que a graça dele seja emanada da presença dele, no teu coração, de uma forma múltipla. E eu quero orar junto com você nesta noite.